Exatamente. Mas como o Mira falou, né, eu acho que a parte da psicologia é o mais importante. Eu acho que as pessoas pecam na parte mental, no investimento. A parte investir não é tão complicado. O que é mais difícil é a pessoa Emocional, né? ter a parte emocional, uma consistência de longo prazo, para chegar nessa sonhada liberdade financeira, né. Então, aquela frase que o Warren Buffett falou, o Warren Buffett está se aposentando agora, né. 94 anos. Está nos deixando aí na aposentadoria, mas ele sempre fala que investir não tem mistério, né, as pessoas, o problema é que as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Calma lá, criatura, calma Então lá. E foi engraçado, você falou do Warren Buffett, é que ele anunciou a aposentadoria e eu vi um monte de gente nos grupos de WhatsApp falando, nossa, teve que trabalhar até os 94 anos para conseguir se aposentar, não aproveitou a vida, Oh, meu não curtiu a Deus. vida, não aproveitou a vida, não adiantou nada juntar tanto dinheiro. E aí eu fico questionando, o que é aproveitar a vida, né? Deixa o Eu acho que ele cara, fez o que pô. ele queria fazer da vida dele e Ele tá tudo gostava bem. de acordar e Deixa trabalhar. ele. O cara às vezes É. não trabalha, o pessoal que não se aposentou acha que também é uma É. beleza. Pô, vou ficar com as pernas para assistindo Netflix. Cara, chega uma hora que o cara que tá acostumado a trabalhar, o cara não aguenta esse tipo de vida, né, meu? Então, legal que esse livro, então, ele vai ajudar bastante Oh. as pessoas a como interpretar melhor o mercado financeiro. Mas vamos começar aqui a nossa entrevista com o professor Vicente e o professor Mira. E a gente tá com uma taxa Selic aí, chegando em 14,75%, né? O Boletim Focus também já coloca como taxa final para dezembro aí de 2025, 14,75, diminuiu de 15 para 14,75. E vocês acreditam que chegamos então no final do ciclo? Qual que é a opinião dos professores aqui? Não vamos subir mais do que 14,75? O que esperar do mercado daqui para frente? Bom, eu acho que depende muito da condução de política fiscal. A expectativa é que se mantenha 14,75 até 15, de repente. A nossa projeção da VG Research é essa. Mas isso dado o que vem acontecendo hoje, né? Se houver uma piora na política fiscal, acho que isso pode gerar uma série de problemas na parte econômica, inflação, e isso pode ter como remédio mais amargo ainda um novo aumento de taxa de juros. Então, dentro do cenário atual, nada mudando, a gente entende que esse 14,75, esse 15, ou 15 até, né, pode ser o topo, né, dessa curva, mas tentar adivinhar para onde vai os juros é igual tentar adivinhar para onde vai o dólar, né? É difícil. Não dá para adivinhar o futuro. Então, a gente sempre toma decisões baseadas no que está acontecendo hoje. Vai que daqui a 3 meses é uma medida populista que vai aumentar o gasto, que vai vai dobrar o Bolsa Família, o que vai aumentar, sei lá, qualquer coisa que for aumentar muito o gasto público, isso vai ter repercussão, né, na economia e vamos ter aí impacto na taxa de juros também. Como o Vicente falou, ter essa bola de cristal é um pouco complicado. Mas se a gente pega as falas do Galípolo semana passada, que ele foi até bem duro e disse que não estávamos no final do ciclo de alta de taxa de juros, eu acredito, acredito já há bastante tempo, que a Selic sobe e eu acho que ela termina entre 15 e 15,25. Uhum. Eu acho que ela sobe e ela ainda sobe um pouco mais e lá no final do ano ela vai ter um corte e aí pode terminar o ano em 14,75, como disse o Boletim Focus. Por quê? Ano que vem é um ano de eleição, então o início do corte de juros é uma medida que o povo vai interpretar como um alívio, tende a trazer uma expansão econômica. E por que continuar ainda subindo? Porque as tarifas do Trump são muito indefinidas, o Fed lá nos Estados Unidos deve manter a taxa de juros alta por mais tempo do que se imaginava, justamente por conta da inflação gerada pelo tarifaço do Trump, e isso vai dificultar o nosso corte de juros, porque a gente precisa ter aquela diferença entre juro brasileiro e juro americano, porque se a gente corta e lá continuar alto, o prêmio de risco de se investir no Brasil ele diminui, né? Só que o Brasil, como o Vicente falou, a gente tem as nossas questões tributárias, todos os nossos problemas, as mazelas de, sei lá, 1.500 anos que a gente tem. O que acontece? A gente vai precisar ter uma taxa sempre mais alta e manter a taxa de juros no Brasil alta é que vai fazer segurar o dólar, para o dólar não disparar, a inflação não disparar. Então eu acredito sim que se a taxa de juros ainda continuar subindo, sobe um pouco mais, para lá no final do ano começar o corte, e aí começa aquele ciclo de corte,
que até para o governo é bom politicamente, para o ano eleitoral, que é ano que vem, pega bem para o governo, conseguimos cortar os juros e coisa e tal. Então, eu acho que, dado o cenário que a gente tem hoje, eu acho que é um cenário que para mim faz mais sentido. Eu queria perguntar sobre fundo de laje, porque ontem eu estava conversando com alguns colegas e eles estavam falando sobre fundo de laje e aí me veio essa pergunta. Vocês acham, porque assim, as lajes sofreram muito, né? Ainda tem muito esse fantasma, entre aspas, do home office, né? Uhum. Vocês acham que, me parece que elas vêm se recuperando aos pouquinhos. Os fundos de lajes que valem a pena olhar para um investidor que quer olhar para a laje para o longo prazo, quais são esses fundos que são bons na opinião de vocês? Acho que antes até cabe uma outra pergunta, de como ficam os fundos imobiliários daqui pra frente, no geral, né? Antes da gente entrar em lajes, Sim. acho que é interessante a gente falar o que acontece com os fundos imobiliários com essa taxa chegando a 14,75, né? E o que está acontecendo atualmente com os fundos, né? Que deram uma recuperada boa nas últimas semanas, né? O que acontece? A alta da Selic não muda nada para fundo imobiliário. Por quê? Assim, pelo menos na visão dos analistas, de profissionais de mercado, porque isso tudo já está no preço. Desde ano passado, que já se projetava a Selic a 15. Então, não tem nada de diferente do que a gente já esperava. O que muda a precificação dos fundos imobiliários de tijolo, principalmente, é o juro futuro. É a expectativa de juros para daqui a 10 anos, principalmente para daqui a 10, 15 anos, que a gente usa no valuation para esses fundos. Esses títulos do Tesouro, taxa IPCA mais tanto para daqui a 10 anos, é o que costuma ser utilizado. E aí, isso aí é que acaba interferindo mais na precificação. A gente tem uma recuperação recente, esse primeiro semestre, a gente teve uma recuperação do mercado. Eu acredito que a Bolsa tenha andado de janeiro para cá por conta da visão, principalmente do investidor estrangeiro, do que pode ser a eleição do ano que vem. Então, é difícil de desassociar a política, né, no movimento da Bolsa, mas muita gente começou a apostar que o governo atual não se reelege e o gringo, principalmente, o fluxo estrangeiro, ele está positivo esse ano na nossa Bolsa. Isso ajudou a recuperar. A proposta do governo de isenção do imposto de renda até R$5 mil, ela acaba sendo benéfica para os fundos imobiliários, porque o governo quer criar uma nova taxação para quem ganha 50 mil por mês, 600 mil por ano, só que os rendimentos de fundos imobiliários ficaram fora nessa proposta. Então, isso incentiva o investimento em fundo imobiliário. A gente tem uma série de questões favoráveis. Isso fez com que o mercado de fundo imobiliário desse uma boa recuperada. Além disso, fundo de papel pagando mais por conta de inflação, que era algo que a gente já esperava no ano passado, e de fato aconteceu no começo desse ano. E isso também ajudou, você está pagando mais, as pessoas aceitam pagar mais caro na cota, e esse mercado valorizou. Agora, fundo de laje especificamente. Laje é basicamente o quê? Localização e ocupação. A ocupação dos fundos de laje está dependendo do quê? Crescimento econômico. As empresas crescem, elas expandem, precisam de mais espaço, alugam mais imóveis. Quando elas fazem isso, a vacância diminui, o preço metro quadrado cai. Só que esse é um cenário muito comum em taxa de juros em queda ou já baixa. Se a gente tem uma taxa de juros alta, esse mercado ele tende a sofrer um pouquinho. Mas e o home office? O home office meio que está ficando um pouco de lado, né? O home office vai acabar com os imóveis. Essa ideia, eu acho que ela já não existe mais. Muitas empresas estão partindo para o híbrido, que eu acho que é o que deve ficar para sempre, né? O modelo mais híbrido, e algumas até para o modelo 100% presencial. Mas eu acho que a geração Z, ela acaba gostando mais do híbrido ou só do home office. E se a gente fala mas a geração Z é o pessoal que é mais novo, mas daqui a 10 anos a maioria vai ser geração Z. Né? Uhum. Então, como eles gostam mais desse modelo, eu acho que o modelo tende a ficar um modelo mais híbrido, e os fundos de lajes, eles apanham um pouco nesse cenário e devem se valorizar quando a taxa Selic cair. Eles deveriam ter valorizado quando a taxa Selic estava 2%, só que aí você tinha pandemia. Sim. Então tem um valor ali travado, a ser destravado em fundos de laje, mas é alguma coisa que leva alguns anos. Então tem oportunidade? Tem, mas para investidor de longo prazo. Professor Vicente, o que você acha? Você tá de olho em fundo? Você tem fundo de laje? Acha que tem oportunidades, na sua opinião?
Mira já falou tudo, pô. Não sobrou nada pra mim. Tô brincando. Mas os nomes, Não, mas assim. sobre preço, eu acho que o Mira fez foi brilhante aí na análise macro, né? Mas olhando micro para o preço dos fundos, eu acho que os fundos estão muito baratos hoje. Os fundos imobiliários, tanto de papel quanto de laje. É um ativo que eu vejo como muito interessante para o investidor. O investidor hoje está muito de olho na renda fixa, está muito focado na renda fixa, porque ele vê lá um CDI pagando 14%, de repente um IPCA mais 10, um IPCA mais 9, isso mexe muito com ele. E quando a gente vê um fundo imobiliário pagando 12% hoje de dividendos, isento, né, da inflação, a gente tem que entender que é 12% mais inflação, porque aquela renda ela vem de aluguéis, que são reajustados pela inflação, por algum índice, IPCA, IGPM. Então, quando você tem o 12% do fundo imobiliário, é 12% mais inflação. Isso as pessoas não entendem. Isso é fundamental entender, que qualquer renda de fundo imobiliário, ali, principalmente de laje, isso é mais verdade ainda, ou de papel também, né, porque os títulos são indexados também pela inflação, geralmente, é 12% mais inflação. Mas aí você tem que somar mais o desconto do fundo imobiliário. Sim. Exato. Porque tem muitos fundos imobiliários hoje descontados 30%, 40%. Sim. Então você tem 12%, que seja 10% mais inflação, mais o desconto. Então isso, quando você calcula uma taxa de retorno, é muito maior do que qualquer título de renda fixa que você tem hoje. Então eu vejo o fundo imobiliário de forma muito, muito positiva por isso. E é um investimento muito seguro. Quem comprar agora dificilmente vai ter uma queda na... Susto absurdo. Um susto, né? Lógico, renda variável varia, o preço varia, né? Mas de hoje em diante, dificilmente o preço vai cair muito, né? Eu acho que o preço já está bem achatado. Essa queda que teve, acho que foi de um momento ali e o preço rapidamente já recuperou, mas é um investimento que eu gosto muito e que eu sempre recomendo para os meus mentorados, meus alunos. E você está de olho, Vicente, na sua carteira, professor? Você está agora, nesse momento, com fundo de laje que você gosta, enfim, que você acha que está valendo a pena? Olha, eu acho que tem fundos aí muito, muito bons, né? De logística, são fundos bem legais. Fundo de shopping. Mas eu digo de laje. De laje, acho que o BCRI, né? Acho que é um fundo legal. Tem um que eu acho muito interessante, eu acho que é o HTMX. HTMX, que é um... Shopping, né? De shopping, não, desculpa, de hotel. É um fundo de hotel. É um fundo de hotel que ele está pagando 16% de yield. É um fundo pouco conhecido, tem pouca liquidez, mas é um fundo que eu acho muito interessante, porque ele tem ele estava muito amassado, né? Estava com preço muito baixo. Ele estava pagando até mais, o yield está maior, estava quase 20% de yield. E hoje está com 16%, mas é um super yield. É um fundo que tem, sei lá, 20 e poucos hotéis na sua Bandeira carteira. Ibis, né? São então, assim, são hotéis que estão sempre lotados e é um fundo que o pessoal não está muito de olho, né? E eu acho que é um fundo interessante porque também para diversificar um pouco, porque a pessoa fica muito lá no laje corporativa, logística, shopping, né? E você tem de repente, ligado à hotelaria, eu acho interessante, né, ter isso também. Então, eu gosto também dos fundos imobiliários americanos, os REITs. Ah, sim. Que são também ativos que tem muitos. Você pega o maior fundo imobiliário do Brasil, tem quantos? 60, 70 imóveis, né, Mira? De imóvel, maior 70. fundo imobiliário de imóvel, não sei se é o KNRI, mas deve ter uma quantidade assim. Eu acho que deve ser o HGRU ou o TRXF. Mas assim... Eles têm mais de 50 imóveis. Menos de 100. em quantidade... Não, eu tô pensando em em patrimônio. valor patrimonial? Não, mas tem menos de 100 imóveis. Né? Tem bem menos, Bem menos de 100 imóveis, com certeza. Menos de 80. Os fundos imobiliários americanos, eles têm 2.000, 3.000 imóveis. Sim, é muito maior. É uma coisa gigantesca. Então, você não precisa se preocupar com vacância, você não precisa se preocupar com nada disso, porque a diversificação é tão grande que você tem lá um yield muito, muito bom. E tem hoje aí yield de 5%, 6% em dólar. Alguns Numa até economia mais. menos volátil, né? A economia é muito menos volátil. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo.
A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.